As revoltas e manifestações populares que marcaram a Líbia nas últimas semanas ganham destaque no comentário de hoje de Malu Fontes. Boa tarde. Esta semana, as cenas mais comuns, e não apenas nessa semana, mas nas últimas, têm sido as cenas de revoltas populares ocorridas entre países do norte da África e do Oriente Médio. Primeiro a gente teve cenas de grandes levantes populares na Tunísia, depois a gente teve no Egito e agora a bola da vez é a Líbia. Em comum, essas manifestações populares e um misto também de manifestações militares em represália às pessoas nas ruas brigando contra ditaduras, há em comum o fato de se tratarem de ditaduras que há décadas estão no poder, sentadas em milionários barris de petróleo, e sim, com o apoio logístico há muito tempo, durante todo esse tempo, dos países do Ocidente, da Europa e dos Estados Unidos. Bom, o que chama atenção, para além desses movimentos populares que estão agora aparentemente cansados de ditaduras de décadas, é como a população brasileira, de um modo geral, em termos de senso comum, se comporta e comenta esses movimentos que ela acompanha através da TV. Volta e meia a gente vê, ou entre os amigos, ou conversa de telespectadores, ou cartas de leitores de jornais, referindo-se a essas cenas televisivas mostradas estas semanas para todo mundo, dizendo algo mais ou menos do tipo: por que será que só o brasileiro é tão cordato, que não se manifesta, que não vai às ruas contra os seus males políticos, contra os desmandos, contra os abusos de autoridade do poder político, contra a corrupção? Isso chama um pouco de atenção, porque ao mesmo tempo em que a gente, de fato, realmente não tem uma tradição de movimentos populares, de passeatas, de manifestos, é muito curioso que a gente veja essa classe média acusando-se, ou muitas vezes acusando o próprio brasileiro, de um modo geral, né, de um certo comodismo diante dos desmandos políticos do país, de não se manifestar, de não brigar nas ruas, de não fazer passeata, que quando qualquer movimento semelhante a esse acontece, seja de estudantes em torno de passagem de ônibus, seja de professores grevistas, seja de motoristas de ônibus, a primeira coisa que a gente vê é uma revolta popular indisfarçável da população contra essas categorias que vão para as ruas se manifestar. A primeira impressão que a gente tem é que o povo brasileiro acha linda a manifestação popular desde que ela ocorra em outros países ou em outra cidade. Porque quando acontece debaixo do nosso nariz, nas nossas ruas, naqueles lugares por onde passamos de trânsito, ou seja de carro, ou seja de ônibus, a impressão que a gente tem é que ninguém pode ou deve manifestar-se, porque a manifestação é tão somente uma coisa que atrapalha o tráfego e gera engarrafamento. Então não deixa de ser curioso que a gente veja essa idealização dos movimentos populares no mundo árabe por parte da classe média brasileira e que ela tenha e manifeste tamanha ojeriza diante de qualquer manifestação popular, porque se sente prejudicada no seu movimento de ir e vir. Boa tarde e até semana que vem com mais um tema que for destaque na televisão brasileira.